No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 10, quando fala do anjo forte. Nós vimos que anteriormente foi falado sobre a nuvem. Quando Jesus ascendeu no Monte das Oliveiras, ele foi envolto numa nuvem. E na sua segunda vinda também, ele descerá sobre uma nuvem. Volto a repetir, segunda vinda para os judeus. Nós vamos dar continuidade agora ao capítulo 10, falando sobre o anjo forte, quando fala que ele descia do céu numa nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Logo em Gênesis, no capítulo 9, nós vamos ter que Deus fez um pacto com Noé e ele colocou como marco desse pacto um arco celeste. Em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 12 e 13, nós temos essa afirmação, que Deus colocaria um sinal entre o homem e ele, que era um arco celeste. Nós temos também, em Apocalipse capítulo 4, falando um pouco desse arco celeste. Em capítulo 4, diz o seguinte, a partir do versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Era semelhante a esmeralda. Então veja que também esse arco celeste denota alguma coisa do divino, alguma coisa de Deus. O trono de Deus havia o arco. Deus fez um sinal de um pacto com o homem colocando um arco celeste. Então é mais uma prova de que esse anjo forte aqui é Jesus. Mas vamos dar continuidade e achar mais provas concretas de que o anjo forte do capítulo 10 é Jesus. Ele diz: e o rosto era como o sol. Que outro anjo na Bíblia é falado tinha rosto como o sol? Nós não vemos nenhum. Em Malaquias, no capítulo 4, está dito o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu arco, nascerá o sol da justiça. Então veja que o sol, mais uma vez, denota a coisa divina, o ser divino do Senhor. E temos também uma prova, essa é uma prova concreta, de que o sol aqui, o resplandecer no rosto, o rosto resplandecendo no sol é Jesus. Vamos para o capítulo 1 de Apocalipse e nós vamos ver no versículo 16 o seguinte, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 16, essa prova é concreta, não tem dúvida. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto, repetindo, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então aqui, Jesus, o rosto como o sol. Esse anjo forte do capítulo 10, sem dúvida nenhuma, é Jesus. Vamos para frente. E os pés como coluna de fogo. Que outro anjo no Apocalipse tem os pés como coluna de fogo? Nós vamos ver em Apocalipse 1,15, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Então veja que Jesus tem os seus pés como coluna de fogo. Lembre-se que lá no deserto, a coluna de fogo também era uma manifestação divina, que ela iluminava a noite, aquecia durante a noite. Então, mais uma vez, uma característica de que esse anjo forte aqui é Jesus. São 4 características significantes. Descia na nuvem, havia um arco celeste sobre sua cabeça, o rosto era como o sol, resplandecia como o sol, e os seus pés era como coluna de fogo. Então são 4 características que nós não encontramos em nenhum outro ser angelical. Somente aqui no capítulo 10, esse anjo forte denotando que é Jesus. Prosseguindo diz: e tinha na mão um livrinho aberto,
e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Sobre este livrinho nós vamos ver lá na frente, nós vamos abordar dentro desse mesmo capítulo, um versículo nós vamos abordar lá na frente, ver o significado deste livrinho. Vamos pontuar aqui no versículo que diz: tinha o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Aqui nós temos duas interpretações. Os escatologistas têm duas interpretações para isso aqui. Um pé direito sobre o mar e outro sobre a terra dá uma dimensão que o Senhor tem controle de todo este planeta, todo o território, tanto do mar como terra. A segunda conotação é que o mar seria o mar de povos e a terra de Israel. Novamente, denota o mar de povos, toda a população mundial, e Israel, a terra. Como sempre se fala, quase sempre se fala de terra, é relacionada à terra de Israel. Então, a conotação aqui é que o Senhor tem controle na sua totalidade de todo o planeta, tanto o mar como a terra, tanto os povos quanto o povo judeu. No próximo capítulo, no próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, nós vamos dar continuidade, quando ele diz: e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Nós vamos dar continuidade a esse capítulo que é riquíssimo, capítulo 10, quando fala do anjo forte, vamos dar continuidade. Não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando.